Olá pessoal! Eu já gravei previamente para vocês um vídeo falando sobre o relógio do Ayurveda, tá? O Ayurveda tem vários relógios, tem o relógio do dia, o relógio do ano com as estações, ele tem o relógio da nossa vida, o relógio do ciclo menstrual feminino, então nós temos vários relógios. Mas o que é interessante é que isso traz para nós algo muito fisiológico nosso, né? Porque nós acompanhamos o que está acontecendo no universo, o que está acontecendo no ambiente ao nosso redor, e o que esses relógios fazem é justamente separar os momentos entre Vata, Pitta e Kapha, ou seja, alguns momentos no dia ou no ano ou na nossa vida, Vata, Pitta ou Kapha vão estar mais intensos, essas energias vão estar um pouco mais intensas. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é colocar a nossa rotina dentro desse relógio para favorecer a nossa saúde. Ou seja, se o horário é Vata, eu tenho que fazer coisas anti-Vata. Se o horário é Pitta, coisas anti-Pitta. Se o horário é Kapha, coisas anti-Kapha. E aí nós vamos tentar colocar a nossa rotina dentro desse relógio. É importante dizer para vocês que eu não estou idealizando uma vida perfeita, eu não estou dizendo que eu faço exatamente tudo isso todos os dias. É só a sugestão do Ayurveda. E o que a gente vê é que quando a gente consegue fazer, pelo menos assim a maioria, dê o seu máximo, faça o possível, a nossa saúde melhora muito. Então assim, seguir esses ciclos do dia, né? Esse ciclo circadiano mesmo é muito importante, porque a nossa produção hormonal também segue esse ciclo. Então isso não é uma invenção, isso é real, tá? Então nós vamos começar aqui a falar da nossa rotina com o horário Vata. Entre 2 da manhã e 6 da manhã é o horário Vata, ou seja, é o horário em que Vata estará mais ativo dentro de nós, tá? Às 7, então é um horário em que a gente sonha muito, né? É um horário em que, em geral, a gente vai ter aquela fase do sono mais agitada. Então, assim, tudo que é mais movimento dentro de nós vai acontecer nesse horário, tá? Mas também Vata está muito ligado às nossas excreções. A sede de Vata no aparelho digestivo é o intestino grosso. Então, é um momento em que essa parte da evacuação ela vai estar mais ativa. A gente vai sentir ali uns movimentozinhos peristálticos por volta de 5h30. Então, se eu consigo acordar antes de 6, é interessante, porque é um momento perfeito para a gente evacuar, tá? Então, ao acordar, é muito importante a gente fazer uma oração, a gente agradecer a Deus por estar vivo, agradecer a Deus por respirar, sentir o ar entrando dentro dos pulmões, esfregar as mãos, passar pelo rosto, pelo pescoço, pelo tórax, sentir essa vida pulsando dentro de nós e agradecer a Deus por mais um dia, tá? Então isso é extremamente importante. Aí você vai levantar e a primeira coisa sugerida é raspar a língua. Quando a gente raspa a língua, a gente tanto tem a noção do ama acumulado, ou seja, aquela saburra, aquela cobertura lingual que fica independente do raspador passar, e a gente tem também a noção da cobertura. Pela cobertura que sai, a gente tem a noção de como foi a digestão do que a gente ingeriu no dia anterior, ali, principalmente na hora do jantar. Então, é um instrumento de autoconhecimento. Além do mais, raspar a língua deixa as papilas linguais mais limpas, né, mais prontas para receber ali, os sabores, tá ok? Aí você vai raspar a língua, vai limpar os seus dentes, né, escovar os dentes e vai tomar um copão de água morna, tá? Então, esse copão de água morna é interessante que seja aí pelo menos uns 300 ml, se possível com umas gotinhas de limão. Qual que é a importância? Você passou várias horas respirando sem tomar água, você está no horário ainda Vata do dia, finalizando um horário Vata do dia, então um horário de muita secura. Essa água morna, ela vai te hidratar. A água morna hidrata muito mais do que a água gelada, com certeza, tá, gente? Se você conseguir, inclusive, colocar umas gotinhas de limão nessa água, melhor ainda. Isso vai te hidratar e isso vai favorecer os movimentos peristálticos. Então, se você tem peristaltismo, você vai ter evacuação.
em geral a evacuação vai acontecer nesse horário também, né? Aí você evacua, né? Vai se limpar, vai tomar o seu banho. E aí o Ayurveda sugere que a gente tente fazer alguma atividade como yoga, por exemplo, né? Se você não é muito ligado a yoga, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma corrida, você pode fazer musculação, tá? Porque aí você já vai ter iniciado o horário Kapha, tá? O horário Kapha, ele vai de 6 da manhã às 10 da manhã. Então, esse horário em que você está entrando agora é o melhor horário para você conseguir fazer uma atividade física, porque você precisa contrabalancear essa energia Kapha com a atividade que vai aumentar o seu metabolismo, certo? Então, escolha a atividade que você preferir e faça a atividade de preferência nesse horário. Depois da atividade física, é interessante a gente tentar fazer os pranayamas, que são exercícios respiratórios, tá? E tentar também fazer a meditação. Então, se a gente conseguir fazer 10 minutinhos de meditação de manhã, você vai ver como que o seu dia vai ser diferente, tá? Então, você passa o dia com mais convicção, com mais concentração, com mais foco, seu raciocínio é melhor, você vai conseguir cumprir as suas tarefas de um modo muito mais eficaz. A meditação é extremamente poderosa e não é só achismo, existem estudos provando isso. Tá? Então você vai meditar nesse horário pela manhã e aí você vai sair para o seu trabalho. Então olha só que legal, você vai sair depois de ter meditado, depois de ter evacuado. Você vai tomar também o seu café da manhã nesse horário, claro, antes de trabalhar, né? Agora, o café da manhã, gente, o ideal é que não seja muito pesado, viu? Porque você tá no horário Kapha do dia. Viu? Se você está no horário Kapha do dia, o seu Agni ele tá um pouquinho mais baixo. Se você come alimentos que aumentam Kapha, então assim, né, por exemplo, laticínios, excesso de laticínio, não é que você não pode tomar leite, tá? Porque depende muito da sua constituição. Mas se você quiser contrabalancear esse horário, você vai tentar fazer uma alimentação mais anti-Kapha no café da manhã. Entre 10 da manhã e 2 da tarde é o horário Pitta do dia, ou seja, o horário em que o sol está mais forte, o horário em que a gente sente mais calor naturalmente, e como o sol está forte, o Pitta está alto, o nosso Agni está alto. Então é o horário em que a gente pode fazer as refeições mais difíceis de digerir, no caso, o nosso almoço. Então é interessante que o seu almoço, né, no almoço você possa comer alimentos que tenham mais dificuldade de digestão. Por exemplo, se você come carne, o horário melhor para comer carne durante o dia é o almoço, certo? Se você não come carne, você vai colocar ali alimentos que ofereçam ali um pouquinho mais de dificuldade na digestão e é mais tranquilo para você, tá? Então, nesse horário você vai almoçar, depois você volta para o trabalho, né? Porque de 2 às 6 da tarde é o melhor horário que tem para a gente trabalhar dentro desse relógio ayurvédico, porque é um horário Vata. Então, de 2 da manhã às 6 da tarde, tá vendo que eu tô repetindo, né, gente? A madrugada agora é 2 da manhã, 2 da tarde até 6 da tarde, né? Então, Vata é movimento, é criatividade, é conexão. Então, o seu trabalho vai ser muito mais eficaz nesse horário, né? É um horário em que você consegue ter uma mente mais esperta, né? Vamos falar assim, uma mente que consegue se conectar mais, uma mente que consegue pensar, raciocinar com mais facilidade desde que você tenha uma mente focada. Se você tiver gravado em Vata, pode ser que você tenha mais dificuldade. Por isso que é importante ter meditado pela manhã, certo? Chegou 6 da tarde, entre 6 da tarde e 10 da noite, nós temos de novo um horário Kapha. Então a gente precisa, mais uma vez, fazer tudo que for anti-Kapha nesse horário. Então, é um horário em que as pessoas que têm muito Kapha na sua constituição, em geral, vão querer ir para casa, ficar sentadinho no sofá, comendo uma coisinha gostosa, vendo televisão. Então, assim, é um horário em que as pessoas vão querer conforto, as pessoas vão ficar ali um pouquinho mais lentas, mais sonolentas, viu? Mas é um horário em que a gente tem que tentar contrabalancear isso, principalmente se a pessoa for
de Constituição Kapha. Então é de novo um horário bom para atividade física, esse horário de 6 horas. Só não é legal a gente fazer atividade física aí, vamos pôr depois de 8, porque senão a gente não consegue dormir, a gente fica muito ativo, tá? Mas para contrabalancear a Kapha é interessante fazer atividade física nesse horário e já buscar uma alimentação que seja mais leve, que tenha mais especiarias que te ajudam a digerir. Nesse horário Kapha também a gente vai ter um soninho, então é interessante que a gente pegue no sono aí nesse horário Kapha por volta de 9h30, no máximo 10 da noite. E é importante para isso que a gente tenha jantado 2 horas antes do horário de dormir, ok? Depois, entre 10 da noite e 2 da manhã, vem de novo o horário Pitta. E é nesse horário Pitta que o nosso corpo, as nossas células vão fazer a digestão, né? Tanto a digestão física quanto a digestão sutil de tudo que a gente absorveu ao longo do dia. Tá? Então é um horário em que, em geral, as pessoas que têm insônia Pitta podem acordar um pouco mais nesse horário. Então, principalmente para os Pitta, é muito importante já estar dormindo às 10 da noite, porque passou 10 da noite, se o Pitta, ou qualquer pessoa, mas o Pitta mais, né? Se pega o WhatsApp, lê alguma coisa que preocupe muito, ou uma coisa que cause raiva, né, uma coisa que cause qualquer sentimento de Pitta, essa pessoa não vai conseguir dormir o resto da noite pensando naquilo. Então eu sei que a nossa vida nem sempre é perfeita do jeito que a gente gostaria, mas se a gente tentar seguir essas rotinas da forma como é possível, principalmente raciocinando em relação aos horários do dia, o horário Vata, o horário Kapha, o horário Pitta, a gente vai conseguir ter muito mais saúde. Se a gente conseguir contrabalancear as energias mais presentes naquele horário, na nossa rotina diária, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e encaminhe para os seus amigos que também possam querer saber e conhecer um pouquinho mais sobre o Ayurveda. Um abraço!